Graça e paz, meus irmãos, estamos de volta com mais um tema forte. Venha comigo, fica juntinho comigo até no final do vídeo, meu irmão, para juntos estudarmos este tema aqui. Olha só, deixa eu focar aí, vamos juntos. O terceiro templo do sistema religioso. Olha só, o terceiro templo do sistema religioso, mais uma falácia. É notório para nós somos sabedores que a religião, o sistema religioso fala que vai haver um terceiro templo, vai haver uma reconstrução de um terceiro templo em Israel e aquele negócio todo. E eles usam, um dos versículos que eles usam é esse aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: o qual se levanta, melhor dizendo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Eu quero só deixar claro aqui que hoje o assunto é a questão do templo. Em um outro tema eu vou estar trabalhando a questão desse camarada aqui, desse sujeito aqui que se levantou contra tudo que chama Deus, que teve essa postura e etc. Mas hoje é a questão do templo, tá bom? Vamos analisar a lógica. Se eles usam 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, para dizer que vai haver uma reconstrução ou uma construção, do jeito que você queira entender, de um terceiro templo, meu irmão, isso aí é ferir, no mínimo, a inteligência. No mínimo. Nem quero falar das regras de interpretação, que é a hermenêutica, que é a exegese. Vamos comigo, olha só para você ver. Vamos a essa observação aqui. Se essa carta foi escrita entre 50 a 52 depois de Cristo, o templo de Jerusalém ainda estava de pé. Que sentido teria mencionar um outro templo? Meu irmão, quando esse versículo é escrito, é falado, quando é apresentado essa informação aqui, o templo, aquele que Jesus falou que iria ser destruído em Mateus 24, estava de pé. Como que esse versículo estaria falando de um outro templo, sendo que o templo de Deus era aquele? Meu irmão, Paulo iria deixar bem claro que aquele templo iria ser destruído, mas iria reconstruir um outro templo, e naquele outro templo, seja qual palavras que Paulo iria usar, não sei. Porém, não seria dessa maneira aqui. Se o texto está falando que é no templo de Deus que iria acontecer aquela situação, obviamente que está falando do templo que estava de pé e ficou até no ano 70. E no ano 70 ele foi destruído pelo general Tito, pelos soldados que estavam juntamente naquela batalha. Então, meu irmão, já começa essa questão, joga por terra essa falácia. Porque este templo aqui é aquele templo que estava de pé até no ano 70. Haja vista que esse texto foi escrito antes do mesmo ser destruído. Foi escrito aproximadamente nesses anos aqui. Eu não gosto de data de escrita de livros, eu não utilizo não, tá, irmãos? Primeiro, que tudo é aproximado. A única coisa que eu falo com 100% de certeza, Gênesis até Apocalipse, todos os livros foram escritos antes de 70. Isso aí eu atesto, falo, confirmo 100%. E tenho os meus motivos e também vou fazer um vídeo em breve falando sobre isso, tá bom? Então, fica essa questão aqui. Olha só agora, irmãos. Vamos analisar agora à luz da graça de Deus, ou continuar analisando. O novo pacto joga por terra a possibilidade de ter um terceiro templo de pedras escatológico. Entenda isso aqui. Meu irmão, pode fazer o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º, o 20º templo. Tem nada a ver tem com a escatologia. Pode construir um em São Paulo, pode construir um em Minas Gerais, pode construir em Jerusalém, pode construir até nas nuvens, meu irmão.
Mas o novo pacto joga por terra a possibilidade de ter um terceiro templo de pedras escatológico. Não existe. E vamos ver por quê. Vamos lá. Vamos ler aqui um texto. Ele é um pouquinho extenso, mas eu peço toda a sua atenção. Eu vou estar lendo Hebreus, capítulo 9, do versículo 6 ao 12. Olha só para você ver. Olha, aqui tem princípios que quando alguém fala de um terceiro templo escatológico, fere diretamente o Evangelho, fere diretamente a Bíblia, fere tudo que você possa imaginar. Vamos lá, ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entrava o sacerdote no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. Isso aqui é muito forte, olha só, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferece dons e sacrifício. Só lembrando aqui, o tempo presente não é o século 21 não, tá, haters? O tempo presente do autor que estava escrevendo a carta já tem quase 2000 anos atrás. Naquela época oferecia-se, oferecem, né? Então oferecia dons, sacrifício, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que se faz o serviço. Que se faz, ou seja, que se fazia, tem que respeitar o tempo verbal, constituindo somente em manjares e bebidas e várias abluções, entre elas o batismo, né? E justificações da carne, imposta até ao tempo da correção, até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, olha só, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A criação de um terceiro templo escatológico fere o que Cristo fez. Joga por terra o sacrifício de Jesus. Joga por terra tudo aquilo que Jesus fez. Leia com atenção. Agora vamos aqui. Preste bem atenção. Estou correndo aqui para o vídeo não ficar muito extenso. O novo pacto nos traz as seguintes revelações. Vou centralizar aqui, O novo pacto nos traz as seguintes revelações. Vamos comigo? Olha só para você ver. Pensa bem comigo, meu irmão. Atos capítulo 7, versículo 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Olha só. A informação da luz da graça é que a partir do ano 70, olha, essa informação que foi dada aqui antes do ano 70, ela seria totalmente eficaz, porque até no ano 70 existia uma ideologia que o Altíssimo habitava naquele templo, e era verdade, está escrito isso, que era a habitação de Deus, não tem como fugir disso. Porém, quando tudo se consumou, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homens, como diz o profeta. Olha só, vamos comigo. Agora é Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu quero só dar uma paradinha aqui, só para mim colocar entre parênteses aqui, é o seguinte, meu amado, eu sou totalmente favorável à reunião dos santos, o povo de Deus se reunir para cultuar a Deus. Se tiver condições de comprar um terreno e construir um templo, perfeitamente, tá? Se alugar um local, perfeitamente, isso não fere nada.
Não fere princípio nenhum, meu irmão. Nós estamos falando de um terceiro templo escatológico, desde que também aqueles que têm um prédio, um templo, não vem entender que aquilo ali é casa de Deus, aí já complica, né? Mas um lugar que se reúne a igreja de Deus é apenas um local que comporta os filhos de Deus, é diferente, tá bom? Então, quero deixar bem claro que eu sou totalmente favorável à reunião, a gente se reunir para juntos estudarmos a palavra, glorificar a Deus, é gostoso demais. Agora, e também observa que os dois versículos estão dizendo, Deus não habita, não está falando que não está, é outra coisa, ó. O Altíssimo não habita, aqui também, ó, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor dos céus e da terra, não habita. Habitar é morar, meu irmão. O texto está falando que Deus não mora, mas não significa que ele não está. Se eu posso construir um templo aqui, e a partir do momento que o povo está ali adorando a Deus, Deus está ali. Agora Deus mora ali? Não, eu vou te mostrar por quê. Mas o assunto é o terceiro templo escatológico. Quero que fique bem claro isso aqui. Vamos à continuação aqui para você entender. Olha só, irmãos, como que a falácia é grande se eu mencionar um terceiro templo escatológico. 1 aos Coríntios, capítulo 3, 17. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Meu irmão, no novo pacto, o templo de Deus é a igreja. Sou eu, sou você. É você, melhor dizendo, sou eu, é você. Porque o templo de Deus que sois vós, para haver um terceiro templo escatológico, isso aqui tem que ser rasgado, jogado por terra. Pelo amor de Deus, como pode, meu irmão, a pessoa ter um entendimento falacioso desse, né? Então vamos aqui, olha só para você ver, vamos ler Efésios agora, Efésios capítulo 2, versículo 22. Vós também, como pedras vivas, sois edificados o quê? Casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Melhor dizendo, eu estou lendo primeiro, porque eu coloquei aqui, ó, eu li 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. 1 Pedro 2,5 está dizendo que nós somos edificados, né? Eles ali do primeiro século, e isso aí é algo que nós também fazemos parte. Olha, edificados o quê? Casa espiritual. Então é casa de pedras? É terceiro templo? Obviamente que não. Agora, Efésios capítulo 2, versículo 22, agora sim, que diz, no qual também vós juntamente sois edificados para o quê? Morada de Deus, no Espírito. Morada de Deus. Quem é morada? Onde é a morada de Deus? É em você. Por isso, meu irmão, não existe possibilidade de haver um terceiro templo escatológico. Nem o terceiro, nem o quarto, nem o quinto, nem décimo, nem nada, meu irmão. Volto a dizer, pode reconstruir, pode construir, cabeça para cima, cabeça para baixo, nada, tira isso aqui, porque isso aqui é um pacto eterno que Deus fez com o seu povo. Vamos dar continuação. Nesse pacto, os eleitos têm esse entendimento, que esses versículos nos revelam. Vejam, vamos ver? Vamos juntos. Olha só como a palavra de Deus ela é maravilhosa. Diz assim. E nela, naquela cidade, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Apocalipse capítulo 21, versículo 22. E nela não vi templo. Aí os religiosos vão dizer assim, mas é uma cidade futura. É a Nova Jerusalém que um dia vai vir. Eu vou deixar na descrição do vídeo, provando para você que nós estamos na Nova Jerusalém. Tá bom? Então aí, quando você acabar de assistir este vídeo, na descrição vai estar aí o link do vídeo provando que nós já estamos na Nova Jerusalém. E na Nova Jerusalém, João não tinha visto o templo. Por quê? O templo é o próprio Deus. É o próprio Deus Todo-Poderoso e o Cristo, que é o templo da nova aliança, meu irmão. Então vamos lá.
Depois eu vou unificar os pensamentos aqui para nós terminarmos com chave de ouro. Mas Cristo, Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Hebreus 3, 6, meu irmão. A casa de Deus neste pacto, um pacto eterno, é nós, somos nós. Não é uma casa de pedras, de madeira, de borracha, de plástico, nada disso. A casa de Deus somos nós. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Não é um terceiro templo que vai vir, que vai ser casa de Deus, nem o quarto, nem o quinto. Vamos lá. Hoje podemos afirmar que o templo é Cristo em nós e nós em Cristo. Quando eu pego esses textos aqui, né, que foi lido, Apocalipse 21, 22, Hebreus 3, 6, e os versículos anteriores que foi apresentado para os irmãos, eu posso dizer que hoje podemos afirmar que, hoje em graça, nós podemos afirmar que o templo é Cristo em nós e nós em Cristo. Simples, é isso que o texto está dizendo. Vamos aqui. Por isso, não precisamos de um lugar específico para adorar a Deus. Lembra de João, capítulo 4, 19 ao 26? Leia lá. Lembra daquela passagem da mulher samaritana que faz uma pergunta e Jesus fala que não é nos montes, nem em Jerusalém, que no caso lá no templo, que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Pode ser no templo, pode ser no monte, pode ser debaixo da ponte, pode ser na rua, independente do lugar. Nós não precisamos de um lugar específico para adorar a Deus. Naquela época, irmãos, da antiga aliança, tinha-se um lugar específico, e este lugar era o templo, ao ponto que dízimo, por exemplo, tinha que ser entregado naquele templo. Malaquias 3,10, trazei todos os dízimos à casa, não é as, é a casa, ou seja, naquele lugar. Aquele lugar é um lugar específico. Agora, em graça, olha só, você vai ler João, capítulo 4, versículo 19 e 26, não existe um lugar específico para mim adorar a Deus. Volto a dizer, sou totalmente favorável à igreja, os filhos de Deus se reunir em um local, que seja ele um templo, que seja ele um salão, que seja ele uma casa, que seja debaixo de uma árvore, que seja debaixo de uma pedra, que seja em qualquer lugar. Eu acho muito importante, irmãos, muito importante, a igreja estar se reunir, melhor dizendo. Os filhos de Deus se reunir para adorar, para glorificar, porque isso é um princípio bíblico, tá bom? Mas vamos lá. Eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse final, nós estamos terminando. Olha só, todas as supostas profecias de um terceiro templo caem por terra e se esbarra em João capítulo 2, versículo 19 ao 21, que diz o quê? Olha só. Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Olha só, João capítulo 2, versículo 19 ao 21. Mas por quê? Que qualquer suposta profecia, por exemplo, Ezequiel capítulo 40, as pessoas pegam Ezequiel 40 para afirmar que haverá um terceiro templo. É uma barbaridade, meu irmão. Olha só, o terceiro templo é Cristo e a sua igreja. O próprio Jesus, ele falando do seu corpo. Olha só, João capítulo 2, versículo 19 e 21. Então, todas as supostas profecias se esbarram nesse texto e nesses textos que nós deixamos aqui. Por quê? No novo pacto, o templo, a morada é Cristo, é a igreja. Não tem para onde fugir. Fica aí com essa criptograça. Vou deixando o meu abraço e o meu agradecimento. Muito obrigado.
você que tem se inscrito no canal, tem compartilhado, você que tem deixado uma mensagem, dado o seu like, está ajudando o canal e incentiva a gente gravar os vídeos. Muito obrigado de todo o meu coração. Fica com essa criptograça e até o próximo tema. Fui!